E aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula de matemática no DroneBlocks. Se essa palavra te assusta, não se preocupe. Vocês vão ver que aqui no DroneBlocks tudo é feito para ser o mais simples possível. Mas vocês vão ver que impressionante você pode chegar, até que ponto você pode chegar. Ele é extremamente brilhante, esse aplicativo. Bora dar uma olhada? Drone na escola. Bom, pessoal, nessa aula, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre a parte de mais matemática que a gente pode utilizar no DroneBlocks. Alguns dos casos você precisaria de algum conhecimento prévio para saber como se utiliza alguns blocos. Mas não se preocupa, caso você ainda não tenha aprendido, ou caso você ainda não saiba exatamente o que cada constante significa, o que significa uma constante de Euler, o que significa um Golden Ratio, o que significa tudo isso, não se preocupa. Para 99,9% de todas as coisas que você vai fazer com esses blocos aqui, vão ser com operações mais simples, ou por exemplo, aquelas operações de randômicas, operações mais aleatórias, que é justamente a parte simples da matemática do DroneBlocks. A ideia aqui dessa aula, o objetivo dessa aula é que vocês vejam todas as funções que a gente pode saber, para vocês saberem até que ponto vocês podem chegar usando essa ferramenta que é o DroneBlocks, que é uma ferramenta incrível. Vocês vão ver até que ponto a gente consegue chegar. Bom, pessoal, estamos aqui com o aplicativo do DroneBlocks aberto. Vamos procurar aqui a parte de matemática que está escrito aqui, Math. A cor do bloco ela é um amarelo claro assim. Se a gente abrir aqui, vocês vão ver que todos os blocos eles têm um formato diferente, que é justamente o mesmo formato do GetPadID, que a gente já viu na aula passada justamente de MissionPad. Como a gente tinha visto, esse bloco aqui ele se encaixa dentro de alguns outros lugares. Como por exemplo, se a gente abrir aqui em Navigation e colocar aqui Hover, deixar aqui esse bloco e colocar o GetPadID aqui dentro, a gente pode fazer com que o drone ele fique em hover o tempo que ele vê do pad abaixo. Então, se o pad for o pad 1, ele fica 1 segundo parado ali em hover. Se o pad for o 7, ele fica 7 segundos parados, certo? Ou seja, essas funções math que vocês estão vendo aqui, elas entram todos, como vocês podem ver, todos têm esse formatinho aqui de encaixe, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que entraria ali na parte dos números que a gente viu no Navigation, que a gente viu no Land, que a gente viu até nos Mission Pads mesmo, que a gente pode colocar lá dentro para poder trocar aquele número. Bom, mas agora bora dar uma olhada nas funcionalidades que a gente tem aqui no Math? Vamos ver. O primeiro bloco que a gente tem é um bloco de número simples. Aqui, se a gente tirar isso aqui, você pode colocar um número qualquer aqui dentro. Então pode ser 10, aí já está pronto, pode ser 20, pode ser 30, também pode ser, por exemplo, 30.1, que daí já vira um número com vírgula, já pode ser números com vírgula, não tem problema nenhum. Basta lembrar que aqui no caso, os números racionais, né, que a gente chama, eles são escritos com ponto, já que, como ele é feito no inglês, nos Estados Unidos, eles usam um ponto ao invés da vírgula. Mas, tendo isso em mente, não vai ter problemas. No próximo bloco do Math, a gente tem as operações mais básicas assim. Então, se eu tirar daqui, vocês vão ver que esse bloco ele é simples, ele só tem um lado e o outro lado e vai executar a soma aqui dentro. Se eu ver esse símbolozinho de mais aqui e clicar, vocês podem perceber que tem soma, subtração, multiplicação, divisão e até potenciação. Se você quiser fazer potência, você pode fazer aqui no próprio DroneBlocks. Então vocês podem perceber que já tá bem versátil, já está bem completo já o que você pode fazer nesse aplicativo. Mas tem mais. O próximo bloco que a gente tem é de operação também, mas são outras operações que a gente pode utilizar. No caso de um número só, não é mais a soma entre os números, a multiplicação entre os números é de um número só. Como, por exemplo, aqui ele dá a raiz quadrada, square root. É justamente a tradução direta do inglês, a raiz quadrada, que você vai fazer a raiz do número. No caso aqui o número seria o número 9. Mas tem outras operações que a gente pode fazer. Do mesmo jeito que a gente fez lá na soma, que a gente conseguiu achar a multiplicação, a divisão, a gente clica aqui nessa setinha aqui pequenininha e já abre várias outras, como de número absoluto, de negativo, de ln, logaritmo. Operações mais complexas, mas ainda assim é muito bom saber que existe essa ferramenta, o quão complexo a gente pode chegar no próprio DroneBlocks, para vocês verem que essa ferramenta ela é uma ferramenta profissional, ela é uma ferramenta que vocês podem chegar longe com isso. Para o
próximo bloco, a gente vai ter as operações trigonométricas, que é justamente essa função seno aqui que vocês estão vendo aqui. Aqui a gente só é preciso lembrar que esse número aqui é em graus, não é em radianos. Então tome apenas esse cuidado aí e de resto, todas as operações de trigonometria que a gente tem aqui, de seno, cosseno e entre outras que a gente pode utilizar. Para o próximo bloco, a gente tem o bloco de constantes, que são algumas constantes matemáticas que a gente tem, que a gente pode utilizar no próprio Donny Blocks. Legal, né? Aqui, vocês vão ver que esse bloco ele é muito próximo do bloco de número que a gente tinha visto aqui em cima. A única diferença é que você não pode escrever alguma coisa ali, você tem que escolher entre constantes pré-determinadas pelo próprio aplicativo. Dentre as constantes aqui, a gente tem 6 no total, a gente pode ter até infinito, que você pode utilizar aqui para suas brincadeiras aí matemáticas. No próximo bloco, esse é um bloco extremamente interessante. Ele é um bloco mais de checagem, digamos assim. Por exemplo, aqui está escrito 0 is even. O que significa even? Even significa par. Ou seja, ele vai fazer uma checagem aqui se o número que está aqui dentro dessa chave aqui, ele é par ou não. E nisso ele vai dar o resultado verdadeiro ou o resultado falso. True or false, né, no inglês. Mas, além disso, a gente tem outras opções que a gente pode fazer. Se a gente clicar nessa setinha aqui, a gente tem, por exemplo, odd, que significa ímpar, prime, que significa primo, ou seja, números primos, whole, que é número inteiro, positivo, negativo e divisível por. Na parte de divisível por, vocês vão perceber uma diferença que ele cria um outro espaço para colocar um número ali. Então, por exemplo, se a gente disser que esse número é 2 e a gente adicionar um outro número ali, que também é 2, a gente está mostrando, ele vai fazer essa checagem automática e vai fornecer o resultado verdadeiro, vai fornecer true. Por quê? Porque 2 é divisível por 2. Legal, né? O próximo bloco é um bloco de arredondamento. Então, se você ver aqui, round. Então, se a gente pegar esse bloco e arrastar para cá, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para o número, com aquelas regras de arredondamentos comum. De 5 para cima, ele arredonda para cima, e de 5 para baixo, de 4 para baixo, ele arredonda para baixo. Se vocês verem aqui, tem outras opções que a gente pode usar também nesse bloco, como todos os outros blocos que a gente está vendo aí. Que a gente tem de arredondar para cima, ou seja, no caso aqui do 3,1, ele vai arredondar para 4, e round down, que no caso de 3,1, ele arredondaria para baixo. O próximo bloco é uma operação com listas. Listas, a gente ainda não viu ainda, é esse conjuntinho de blocos aqui que a gente pode criar uma quantidade finita de termos dentro de uma listinha ali de números ou de letras e etc. Então é uma operação com listas. Então se a gente pegar aqui, a gente tem as operações de soma, de mínimo, de máximo, ou seja, ele pega o número mínimo daquela lista ou ele pega o número máximo daquela lista, ele tem average, que é a média, mediana, moda e várias outras coisas que a gente pode utilizar aqui, que é bem legal. Inclusive de número aleatório, que isso é uma coisa muito interessante de se usar, que a gente pode fazer várias brincadeiras com números aleatórios. Para o próximo bloco é o bloco de restante. Então, se a gente pegar aqui e trazer para cá, esse remainder of 64 dividido por 10. Se você lembra bem, na operação de divisão, a gente tem justamente, no caso aqui, 64 dividido por 10. A gente vai ter um número aqui na direita, que vai ser justamente o resultado da divisão, que vai ser 6. E na esquerda, quando a gente divide 64 por 10, a gente vai ter o resto 4, né? Vai restar 4. Então essa operação, ela justamente vai dar o resultado 4 para você, que é o restante de uma divisão. Que é uma coisa muito interessante de se usar, não se usa para muitas coisas, mas é importante saber que isso existe. Nos últimos 2 blocos, a gente já tem a parte aleatória do Donny Blocks que ele consegue fazer para a gente, uma pseudo-aleatoriedade. Então se a gente vir aqui nesse random integer from 1 to até 100. Então o que esse bloco faz para a gente? O que ele significa? Ele vai pegar um número inteiro aleatório entre os números 1 e os números 100, incluindo o número 1 e incluindo o número 100. Então, se você quer fazer uma programação que o drone vai para frente um número aleatório, por exemplo, ou que ele suba uma altura aleatória num determinado limite que você estabelece. Então, isso é uma função muito legal de se usar. A próxima função, esse random fraction,
é uma fração aleatória que ele vai pegar entre os números 0 e o número 1, tirando o número 1. É do 0.0 até 1. Isso é legalzinho de se usar também se, por exemplo, você quer fazer um programa, um exemplo prático, mais prático. Você quer fazer um programa em que você pega a porcentagem da bateria e naquela porcentagem exata ele vai fazer um flip. Então, isso é uma coisa é um exemplo que você pode utilizar para fazer com essa função. Aleatoriedade geralmente é uma coisa que a gente utiliza bastante porque dá para brincar bem com a aleatoriedade, né? A aleatoriedade é uma coisa muito legal de se usar. Vários jogos usam dados. Você pode fazer um dado aqui, por exemplo. Só basta você pegar aqui em Math e nesse número aqui, ao invés de ser 100, você coloca 6. Então pronto, você criou um dado que roda automaticamente aqui para você no seu programa. Para finalizar, eu só vou fazer um apanhado geral assim das funções mais importantes na minha visão para mostrar para vocês entenderem bem o que elas fazem. A primeira é esse primeiro bloco aqui de constante. Esse bloco de constante, você vai utilizar ele bastante em várias coisas, porque ele é simplesmente um número, ele equivale a um número. Quando a gente estiver usando em variáveis, essas coisas, funções, vocês vão precisar colocar números lá. Esses números nem sempre vai estar dessa forma aqui, como vocês podem ver, que vocês podem mudar no próprio bloco aqui. Então você vem aqui 10. Aqui eu consegui mudar no próprio bloco. Algumas vezes não. Próximo bloco muito importante é esse bloco de operações simples. Porque aqui tem as operações mais básicas, de soma, subtração, divisão, operações que você realmente usa bastante no seu dia a dia. Além disso, essa de checagem, ela é muito legal você entender, porque é muito bom você saber se o número ele é par ou se ele é ímpar para algumas possibilidades que você pode utilizar. Ou até de divisibilidade, saber se o número é divisível ou não, saber se o número é negativo ou não, justamente no condicional que a gente vai ver nas próximas aulas, condições. Por fim, outros blocos mais importantes, os últimos dois blocos, é esse de arredondamento, porque é muito bom você conseguir arredondar um número para o valor que você espera ali que ele fique arredondado, porque muitas vezes quando você faz uma divisão e o número não sai do jeito que você quer, ou alguma coisa do tipo assim, o número acaba ficando quebrado. E você não quer que o número fique quebrado, você quer que o número fique inteiro. E é um jeito de você deixar o número inteiro. E a soma de listas, que a gente vai ver depois quando a gente estiver usando listas, vai ser muito legal de saber utilizar. É isso, pessoal. Esse é todo o espectro de matemática que a gente consegue chegar no Drawing Blocks. Não se preocupem, novamente, se essas coisas mais complexas como constantes, cotangente, isso tudo, muito provavelmente na sua vida, usando o Drawing Blocks, você não passe nenhuma vez por essas funções. Mas é muito importante que você saiba que essa é uma ferramenta realmente profissional, você pode usá-la profissionalmente. E é muito interessante ver o quão profundo a gente consegue se aventurar nesse mundo da programação. Esse é o conteúdo da aula de hoje, galera. Eu espero que tenham gostado bastante e achado extremamente interessante. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais!